Olá, meu nome é Vanderlei, eu sou coordenador de atendimento e fiz uma entrevista com o pessoal da CAT para a gente poder divulgar um pouquinho da experiência que a gente tem nesse mercado tão grande e tão dinâmico. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Evaristo, head comercial da CAT, e hoje a nossa conversa é com Vanderlei Melo, gestor de atendimento há bastante tempo, que veio aqui dividir a experiência dele com a gente. Tudo bem, Vander? Bem, tudo bem, e você? Tudo certo, obrigado aí pela disponibilidade, pelo Imagina. estar falando com a gente hoje aqui. Para começar, queria que você contasse um pouquinho da tua história, tua carreira, como é que você começou aí a trabalhar no atendimento? Foi uma escolha sua, não foi? Foi, entre aspas, por acaso e também, naturalmente, por necessidade. Na época eu estava fazendo faculdade, nos idos de 89, e aí teve todo o movimento no Brasil, e eu que tinha feito uma poupança para poder fazer estágio, acabei sendo prejudicado nisso, e aí eu tive uma oportunidade no call center na época da Editora Abril, e eu entrei para trabalhar no início de 89, na parte de atendimento, com venda das assinaturas das revistas da Editora Abril. Foi uma época bem interessante, que era o começo de telemarketing no Brasil, né? Nem era muito conhecido ainda como call center, enfim. E foi uma experiência muito interessante. Por lá eu fiquei durante uns 2 anos e depois fui trabalhar no Banco Sudameris. No Banco Sudameris eu permaneci mais um período, me tornei gestor, supervisor. E de lá eu venho trabalhando aí com outras empresas, né? Passei pela América Online, a época que a América Online esteve no Brasil, pelo IG Internet Group, e agora eu estou trabalhando na Brasil Prev, que é uma empresa de previdência privada, Legal, é uma vida, né? Quase 35 anos. É uma vida né? inteira. Aproximadamente. E como é que você enxerga o atendimento hoje, as centrais de atendimento, que está tudo aí muito mudado, com muita tecnologia, né? O que você pode falar para a gente desse período, de quando você começou, se é que é possível isso, a gente voltar lá para a década de 80, 90? É uma trajetória muito longa, mas também muito bacana, né? Acho que a gente aprende muita coisa. Você tem um contato muito intenso com pessoas, e isso eu penso que é de uma riqueza gigante, tanto para a parte pessoal, profissional, e todo o processo de formação e influência que você tem sobre as pessoas, né? Você vê muita gente se desenvolvendo, também se tornando gestor, indo para outras empresas, ou seja, crescendo bastante em termos profissionais. Eu acho isso bem legal e na minha visão, é uma das funções primordiais aí de qualquer gestor. Em relação à parte do call center em si, eu acho que a gente viveu e tem vivenciado aí durante os anos uma mudança muito intensa, né? Bastante grande mesmo. A evolução tecnológica, assim como em outras áreas, também tem uma influência gigante sobre o mercado de atendimento, né? A gente vê aí nos últimos anos, enfim, eu tenho vivenciado isso muito fortemente, uma mudança de característica do próprio atendimento, né? Atualmente, atividades que a gente considera, entre aspas, básicas, que é o envio de um extrato, o envio de uma segunda via de cobrança de boleto, enfim, a informação de um saldo, isso tudo tem deixado de ser feito pelo atendimento humano e está sendo feito pelos robôs, pelos bots, pelas URAs, enfim, né? Então, e eu vejo que é uma mudança geral no mercado, né? Não é privilégio de um setor ou de outro. Alguns talvez demorem ou levem um pouco mais de tempo para se adaptar a essas novas tecnologias, mas eu vejo que é irreversível esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento do mercado, e cada vez mais, na minha opinião, o atendimento pessoal, penso que ele não vai deixar de existir, né? Pode diminuir sim, vai diminuir sim, mas cada vez mais eu entendo que ele tende a se tornar mais consultivo do que operacional. Consultivo no sentido de que, a depender do mercado, você vai orientar o cliente em opções de investimento, você vai trabalhar as situações mais complexas, né? Mas mais complexas. E as coisas mais simples, entre aspas, simples, né? Elas vão ser realmente direcionadas para o autoatendimento, para os robôs, para as URAs, enfim, para toda essa parte que tem a tecnologia mais forte, né? Dando suporte. É isso, né? A inteligência artificial está cada vez impactando a gente mais, né? Tem uma pessoa também do segmento que fala que atendimento é tecnologia e pessoas, né? Talvez a É, proporção da tecnologia tenha aumentado aí consideravelmente nos últimos anos. Sempre foi importante, né? Mas talvez tenha sim, aumentado sim. mais o percentual aí de importância. O que você acha de Speech Analytics? Você conhece um pouquinho? Como é que você acha que isso Sim. pode ajudar a gente nesse dia a dia? Olha, Speech eu já tive algumas experiências, já fiz alguns trabalhos, mas um tanto quanto tímido, mas eu sei como funciona e tal. Eu vejo que é uma tecnologia também que tende a abrir espaço para análises muito mais
assertivas, muito mais rápidas, e tendo uma ação de um suporte, de um back-office antenado e ligado a esse tipo de tecnologia, eu entendo que ofereça aí ganhos bastante importantes para as empresas, né? Eu acho que você consegue, fazendo um trabalho muito próximo de uma coisa com a outra, você consegue evitar aí uma série de situações de reclamação, de direcionamento de reclamações para ouvidoria, para órgãos de defesa do consumidor, enfim, eu acho que é uma oportunidade bastante grande, né, que existe aí por trás desse tipo de atividade, desse tipo de tecnologia. Em paralelo também, acho que com esse processo e com a rapidez que esse tipo de análise oferece, também, naturalmente, você tem aí, no limite, uma substituição de pessoas por esse processo de análise, né? Se hoje você tem um time, na minha visão, tá? Se hoje você tem um time aí de 15, 20 pessoas fazendo as monitorias de qualidade, fazendo auditoria de venda, enfim, de tudo isso aí, com o speech você consegue reduzir bem aí a quantidade de headcount necessário para fazer o mesmo trabalho. Você enxerga isso como uma barreira para implementar tecnologia nas empresas? Não, não. Em muitas situações, as empresas, enfim, por conta de questão orçamentária e tudo mais, acaba evitando ou postergando esse tipo de tecnologia, né? Mas talvez aí falta realmente um pouco mais de aprofundamento e conhecimento de como funciona e quais os efeitos e as consequências, naturalmente, que ela pode trazer, né? Visando aí essas questões de rapidez, de assertividade nas análises, enfim, né? E naturalmente aí na queda da quantidade de pessoas alocadas nesse tipo de processo. E como é que você vê o futuro das empresas aí no que diz respeito ao atendimento, né? Que a gente trabalha ainda, né, com algumas centrais muito grandes, principalmente no segmento de telecom, bancário, mas de qualquer maneira há uma diminuição expressiva aí nos últimos Sim, anos da quantidade de posições de atendimento, né? E daqui sim. para frente, como é que você enxerga aí com o futuro das centrais? Uma coisa que eu queria que você falasse também é em relação à qualificação das pessoas para a central. Talvez elas tenham que ser mais qualificadas também, né? Sim. Sim, sim. Com certeza, eu penso que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Eu acho que a tecnologia, em todas as áreas, ela está avançando de uma maneira extremamente rápida. Na área de atendimento não é diferente. A gente vê aí, quem acompanha o mercado, vê o que vem acontecendo nos últimos anos. No Brasil, talvez tenha demorado um pouco mais para essas mudanças chegarem, mas inevitavelmente elas vão chegar com uma velocidade cada vez maior. E o impacto direto na mão de obra, que até hoje, enfim, em muitas situações são extremamente especializadas, em outras não. A gente está nesse mercado, a gente sabe a quantidade de primeiro emprego que a gente oferece. Isso, na minha visão, é uma função extremamente importante, é uma função social fantástica e uma responsabilidade gigante que as empresas e a gente tem nas mãos, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é inevitável a tecnologia chegar e realmente substituir um volume bastante grande de pessoas na área, né? O que a gente falou lá atrás também, né? Essas questões de situações menos complexas, em que as máquinas conseguem resolver de uma maneira muito rápida e assertiva, eu acho que tende a continuar aumentando, né? A geração que a gente tem, a geração aí de hoje, de 20 e poucos anos, que daqui a 5, 10 anos é quem vai estar aí, né, na vanguarda, é uma geração que hoje pouco quer falar ao telefone, né? Não tem muito, não tem mais aquela cultura que nós tínhamos, que nós temos, de um contato via voz, de insistir, ou seja, de querer efetivamente falar diretamente com pessoas e não com máquinas. Acho que sempre vai existir pessoas que preferem ter o contato humano, né? Eu acho que isso ele sempre vai existir, mas com um número menor, né? Hoje a gente vê aí o avanço de atendimento por WhatsApp, por exemplo, ou os apps. Em muitas situações, em muitas empresas, eu tenho certeza que o volume de chamadas, ele caiu, chamadas para o atendimento pessoal, ele diminuiu drasticamente, aí na casa de 20, 30% no mínimo, isso aí aconteceu. E aí vem a questão da especialização, né? Eu acho que realmente as pessoas que estão nesse mercado, é, e quiserem continuar nesse mercado, a especialização vai ser bastante requerida também, né? Eu acho que começa diretamente com o fato de você se identificar e gostar de fazer atendimento, porque não é uma coisa fácil. Quem é do mercado, conhece um pouquinho, sabe bem, né, a complexidade
que é atender os clientes. Não é fácil, é depender do produto, as coisas se complicam ainda mais, né? Então, eu penso que você vai ter que ter pessoas mais bem treinadas, mais bem especializadas, para prestar esse tipo de atendimento, sim. Isso daí é uma coisa que as empresas precisam realmente ficar bastante ligadas, né, nesse tipo de situação. E como é que é fazer gestão, para a gente finalizar aqui, desse pessoal mais jovem hoje que está tão envolvido na tecnologia aí com celular? Olha, hoje, assim, se eu pegar dentro do meu histórico, eu identifico também que houve uma mudança bastante grande nisso tudo, né? Eu, quando comecei no call center, as primeiras empresas, aí, os 10 primeiros anos de call center, no meu caso, eram empresas que tinham os call centers internalizados, né? Foi a Editora Abril e depois foi o Banco Sudameris, que hoje, né, o banco já nem existe mais, enfim. Mas eram operações internas, dentro da própria casa, com funcionários, enfim. Então, assim, a formação dessas pessoas, elas eram, no mínimo, ou era universitário, ou era formado, ou estava cursando. E aí depois, conforme esse mercado ele cresceu, e ele cresceu absurdamente, né, no Brasil, no mundo todo, ele teve aí durante um tempo uma explosão de, de operações, né, quando as empresas tiveram que mergulhar nesse mundo de atendimento, oferecer canais de atendimento e suporte, o negócio realmente ele cresceu absurdamente. E foi muito uma época em que, até por uma questão de abertura de mercado, foi quando as empresas terceirizadas, as grandes empresas terceirizadas, começaram a chegar no Brasil. E aí eu entendo que houve uma mudança realmente no processo de prestação de serviço, de contratação de pessoas, né? Porque daí você teve um movimento contrário, um grande volume de empresa começou a terceirizar o atendimento em função de custo, em função de flexibilidade, em função de ganhar agilidade. E eu acho que você começou a ter uma visão, em muitas situações, de produtividade, de, de, de atendimento, mas acho que você começou a deixar um pouquinho de lado a questão qualidade. Né? Então, teve muitas situações aí que vê se você, né, tem diversas histórias e problemas que a gente vê e sabe do mercado em função aí do tipo de atendimento, né? Daqui para frente isso tende a mudar novamente, será com um atendimento mais especializado que deve ficar no humano? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar e analisar a questão, a visão que as empresas têm desse tipo de mudança, não é? Porque para a gente que está no mercado, está aí no chão de fábrica, está acompanhando atendimento, está ouvindo ligação, está dando feedback, está, enfim, no dia a dia do call center, do atendimento e tal, a leitura, em muitas situações, ela é bem diferente, né? De, 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 de situações em que pessoas que não têm esse contato acabam também tendo que opinar por uma questão de investimento, de por onde caminhar, de qual é o perfil que vai ser utilizado, né? Eu entendo que sim, só que vai existir essa necessidade de qualificação. Só que a reboque disso, e junto disso também, eu acho que existe aí uma questão da necessidade de valorização desse profissional, né? Não adianta a gente querer falar, é a história, né? Você quer pagar por um Fusca e ter uma Ferrari. Não vai conseguir, né, meu amigo? Não tem como, né? Essa conta não fecha e as pessoas também não estão interessadas nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa leitura aí, né? Eu acho que empresas, a depender do tipo de serviço que ela quer prestar, enfim, mercado financeiro, até mercado imobiliário também, que a gente vê aí que tem um crescimento bastante grande, enfim, mercado de tecnologia, mercado de medicina, né, de planos de saúde e tal, eu entendo que precisa ter aí uma valorização dessa galera que vai fazer o atendimento, né? Hoje a gente tem aí situações em que você tem estruturas em que médicos fazem atendimento, né? Então, assim, isso daí acho que alguns anos atrás era impensável você ter esse tipo de profissional atuando nesse ramo. E hoje você já tem, né? E vários outros aí que a gente tem pessoas que são altamente especializadas, muito bem formadas, em que fazem atendimento ao cliente. São mercados específicos, mas eu acho que exige e demanda aí pessoas mais bem formadas, sim. Vandeco, muito obrigado aí pela sua contribuição, disponibilidade, um prazerzão falar com você e Imagina, agradeço aí a tua entrevista aqui para a gente, para o canal da Cat. Muito obrigado. imagina.